Muito bem, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciando hoje o estudo do capítulo 42, Evangelho no Ambiente Rural. E vamos trazer, só um momento aqui, que deu um alerta, só um minuto, por favor. Ok, seguindo. Bem, nesse capítulo 42, nós temos aqui o nosso grupo, né, que já estava no ambiente ali no campo, eles permanecem no campo, e agora, para poder. Aqui ele fala como limpar, né, fazer uma limpeza para tirar aquela última informação, última imagem do episódio desagradável, né, que é como colocado aqui do capítulo anterior, que foi aquela condição, né, daquele senhor que maltratou o animal e foi atacado, então ficaram todos ali em estado de alerta, acompanhando o animal, acompanhando o encarnado e todo aquele movimento tenso no campo. Então, para fazer ali, auxiliar, né, nessa virada de página, não devemos nos prender por muito tempo nesses aspectos menos felizes. Então, é solicitado ali, a Aniceto é solicitado pelo líder, né, aqui coloca o superior hierárquico daquele grupo de trabalhadores, é solicitado a Aniceto que faça uma interpretação do Evangelho, para fazerem ali uma vibração, uma meditação e todos manterem a serenidade. Aniceto, então, ele faz uma abertura do Evangelho, e é curioso, né, para nós, que coloca assim como se ele já soubesse qual era exatamente o que ele iria ler. Então, ele abre o capítulo 8 da carta aos Romanos, né, por Paulo, e ele vai ler os versículos 19, 20 e 21. Estávamos aqui comentando, né, como esse capítulo, esse trecho é bastante complexo, né, exige ali uma atenção, e acredito que muitos de nós, como nós, têm dificuldade, é preciso muita atenção, uma volta e uma nova lida para poder compreender, captar um pouco ali o espírito da letra, né? Que é o que nós nos esforçamos. E aí ele faz essa leitura depois de uma meditação, e depois ele segue com um comentário muito interessante, muito interessante. Eu vou resumir aqui muito, porque em poucas frases, porque as meninas vão fazer aí os comentários e a gente vai fazer um trabalho, acredito que bem interessante desse trecho. Ele vai falar ali da importância de observar essa condição de colaboração entre os reinos no planeta. Então, os reinos vegetais, o reino animal e o reino hominal, nós, né? Como os seres mais elevados aqui neste planeta, encarnados, né? Vamos lembrar dessas condições. Há espíritos superiores à nossa volta. E aí ele entra numa condição muito interessante sobre a estrutura da indústria, ele chama aqui de indústria ruralista. Atualmente nós chamamos da indústria do agro, né? A agropecuária, o agronegócio que envolve tudo que está nesse campo da alimentação e os animais que são mantidos nesse campo. Então, ele vai falar dessa condição, não é?
de colaboração, que é importante compreender essa estrutura de colaboradores entre esses seres, e depois ele vai falar da importância de um elemento muito abundante na nossa atmosfera, que é o nitrogênio, mas que importante para a nossa vida, para a nossa constituição, vamos detalhar com certeza, mas que nós não podemos fixá-lo no nosso organismo espontaneamente. E aí nós vamos entender um pouquinho esse processo e como a justiça divina, o porquê nós não temos isso voluntariamente fixado em nosso organismo. Justiça divina, gente. Esse capítulo, eu confesso que para mim, aliás, né, todo capítulo pega ali num ponto em nós. Esse capítulo teve um impacto bem gostoso, bem agradável aqui para mexer. E aí ele encerra, né, a sua meditação, a sua reflexão, enfocando a necessidade de auxílio contínuo. A espiritualidade ali amiga, todos os trabalhadores espirituais estão sendo solicitados ao auxílio contínuo. A nós encarnados, ainda imperfeitos, lidando com essa natureza e a todos os seres que envolvem a natureza. Então, ele fecha essa parte reforçando a importância do auxílio dessa espiritualidade para conosco e nossa para com os nossos irmãos inferiores. E assim, um resumo breve, acho que foi o resumo mais breve que eu já fiz aqui desse livro, que eu acho importante a gente partir direto para os comentários e refletir a respeito. Nós vamos passar então agora para a Rita, é isso? Para iniciar Pode os ser, comentários. pode Pode ser. abrir, Rita. Obrigada. Bom, boa noite e vamos lá. Logo no começo é relatado, né, que os colaboradores daquele ambiente se reúnem para o evangelho que seria narrado pelo Aniceto. E André, ele percebe que os animais se aproximam, como ele mesmo fala, atraídos por força magnética, e que ele não consegue compreender. E as aves tranquilizavam sem um pio. Elas ficaram todas em silêncio. Olha que interessante isso. E então a gente entende aí a força do amor, né? A força da paz que atraiu esses bichos. Eles não conseguiam entender, mas eles viram que lá, naquele local, existia paz, existia proteção para eles. E eles ficaram lá, se aconchegaram lá, né? E aí isso me fez lembrar São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, ele acreditava que todos os seres vivos eram criaturas divinas e que merecia respeito e amor. E era uma visão além do tempo dele, porque ele era da Idade Média. E os homens daquela época, eles achavam que os animais deviam ser explorados ou deviam ser utilizados para sua satisfação humana, para eles. Então, não tinha essa de, né, um, um ser, um irmão, alguma coisa assim, não. Né? Então, a gente já vê que São Francisco de Assis era muito além da época dele. E historiadores contam, né, que quando São Francisco de Assis pregava, os pássaros pousavam perto dele e ficavam como aqui em silêncio, como se estivessem escutando ele. Olha que legal, né? Outra coisa que me fez lembrar também esse capítulo foi o nascimento de Jesus. Maria deu à luz no estábulo. Então a gente sabe que na época os hotéis estavam todos lotados, né? E o José não achou nenhum local para colocar Maria, colocou no estábulo. E se os hotéis
as pensões estavam lotadas, os estábulos também, né? Porque as pessoas viajavam com os animais, não é? E aí, depois que Jesus nasceu, ele foi colocado numa manjedoura, que é onde os animais comiam. Então a gente vê que o interessante que ah, é interessante o que a gente vê desse relato, que provavelmente Jesus nasceu entre os animais. E voltando para São Francisco de Assis, o primeiro presépio foi criado por São Francisco de Assis. E ele teve o cuidado de colocar os bichinhos perto do menino Jesus, né? E aí, vendo essa situação toda, né, de Jesus, da forma que ele nasceu, por quê? Que aqueles que se consideram cristãos, que acreditam em Jesus, não dão a importância que o animal deveria ter. Mesmo com toda essa ideia, né, que Jesus nasceu entre os bichos, por que que o cristão ainda continua fazendo o que faz com os animais? O nascimento de Jesus, além de nos ensinar a humildade, ele nos chama a atenção para esse ponto dos animais, porque foram eles os escolhidos para vir, foram eles as testemunhas da vinda de Jesus. Depois chegou os reis magos, depois chegou os pastores, mas os animais estavam lá. Não é interessante isso, gente? Olha só, já os primeiros que foram escolhidos, os animais. Depois vieram os discípulos, mas primeiro foram os animais. E Aniceto, que nem a Yolanda falou, não por um acaso abre na carta aos Romanos. Não sei como ele conseguiu aquilo, mas ele fez. E no item 19, fala o seguinte: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E Aniceto fala: há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Oi, Radamés. Deus, ele é pai amoroso de todas as criaturas. Tanto é que a gente vê no capítulo anterior falar dos espíritos que cuidam da natureza, que estão cuidando daquele local, que cuidam dos animais. Porque Deus não desampara ninguém, nada da sua natureza é desamparado, né? Então a gente vê que em todos os lugares, toda a sua criação tem esse cuidado, esse amor de Deus. E Jesus não disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? E quem é o nosso próximo? É toda a criação, não é só o homem, é toda a criação, né? Toda a natureza, os animais são os nossos próximos, né? É... E São Francisco de Assis, ele chamava os animais de irmãos e irmãs. Olha a consciência desse homem, ele já tinha essa consciência de que eles eram, sim, nossos irmãos. E lá no livro Voltei, eu lembrei também do livro Voltei e fui lá pesquisar, né? O irmão Jacó fala, lá no plano espiritual, das aves que ele observa que cantava junto dos homens sem medo algum. Sentava junto dos homens lá e cantava. Eles viviam em harmonia. A gente se passa por um passarinho e sai correndo assustado, né? E eles não, eles sentavam junto dos homens. E o Andrade, que é o que está acompanhando o irmão Jacó, ele fala que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres superiores que os cercam. Então a gente vê que o animal é reflexo do homem. Se o animal é violento, é porque o homem é violento. A gente vê muito isso, principalmente nos cachorros, né? É o reflexo do homem. E ainda Andrade continua e afirmou que os irracionais da esfera carnal
poderiam exibir outras condições de aprimoramento, olha só, gente, na posição de consciências iniciantes, se os homens adotassem atitude mental mais elevada perante a vida. Olha que lição. Depende da gente, a evolução do animal. Eu não sei se vocês conhecem Marcel Benedetti. Eu conheci esse Marcel Benedetti há muitos anos atrás. Nós tivemos que sacrificar um cachorrinho da minha mãe. Foi muito doído. Nós tivemos que tomar essa decisão porque o bichinho estava sofrendo muito e a minha mãe também. E foi muito doído para mim. Eu não conseguia compreender aquilo, né? E aí eu procurei livros. Eu achei esse Marcel Benedetti. Eu li os 2 livros dele que me ajudou, me confortou. E o Marcel, ele fala que os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco, que somos, além de irmãos, seus professores. Gente, nós somos professores, mestres dos animais. Olha a responsabilidade. Nós temos Jesus como mestre e nós somos os mestres dos animais. E aí eu procurei também, lá na Revista Espírita, março de 1858, que fala um espírito vem e fala sobre Júpiter. E olha o que esse espírito fala. Ele fala dos animais, como são os animais, as moradias lá, né? E ele fala que o homem é para os animais uma divindade, mas uma divindade tutelar, que jamais abusa do seu poder para oprimi-los. Olha que legal, né? A gente viver com essa harmonia entre os animais. E lá isso vai de encontro com o que está no livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E eles respondem: não, o homem é um Deus para eles. Como antigamente, os espíritos foram deuses para os homens, que vai de encontro que esse espírito fala de Júpiter, né? Então, o animal vê a gente como deuses, né? E a gente vê, então, lendo tudo isso que é trazido pela doutrina, a nossa responsabilidade diante da criação, diante da natureza, dos animais. O Emmanuel, no livro Consolador, fala: são eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Olha só, a natureza é nossa irmã, mas os animais são os mais próximos, irmãos mais próximos de nós. E aí eu me pergunto, de onde vem tanta agressividade do homem com os animais, como nós vimos no caso, né, anterior, daquele homem que bateu tanto no bichinho que o bichinho teve que reagir, ele tinha que se defender, né? É o instinto, né? De onde vem toda essa agressividade? Muitas vezes a gente vê o homem judiar do animal por prazer. Acha engraçado humilhar o animal, acha engraçado aquilo. Chega a se reunir para fazer grandes festas para ver aquela situação. De onde vem isso? Lá em Obras Póstumas, o Kardec fala que o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. E olha só, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. O orgulho. Essas 2 priminhas é triste, o egoísmo e o orgulho. É isso que faz o homem se sentir superior com a natureza, com os animais, a ponto de achar engraçado o bichinho sofrer. E aí eu me pergunto, depois que eu li esse capítulo, fiz né, me liguei ao que Francisco de Assis trazia, lembrei de como Jesus nasceu. O que Deus espera de nós? Nós não somos os seres inteligentes, os superiores aos animais? E o que Deus espera de nós diante da sua criação?
A gente sempre espera o amparo de Deus, né? Então a gente sempre fala, ai, Deus vai me amparar, sempre está pedindo para Deus cuidar da gente. Se os animais nos vê como deuses, o que eles esperam de nós? E aí é algo para a gente raciocinar, né? E olhar esses bichinhos com outros olhos, né? A gente ainda se alimenta da carne, e o Chico falava, ter o respeito, né? Agradecer por ele nos dar o alimento, né? E respeitar os bichinhos, cuidar, ser exemplo para esses bichinhos, com as nossas energias, para que eles possam seguir o progresso deles em harmonia. É isso, gente. Obrigada, Rita. Muito bom. Vamos lá, Edeli, pode abrir o seu áudio. Vamos continuar. Boa noite a todos. Eu acho esse capítulo tão cheio de detalhes que eu vou pedir licença para ler muitos trechos para comentar, porque eu tenho receio de deixar algum detalhe para trás, né? Aniceto mostra aí a sua grandiosidade espiritual, porque ele lê um trecho do Novo Testamento de Paulo que para nós fica assim difícil interpretar. Ele dá uma interpretação magnânima, né? Então aqui ele já começa, depois de ler a citação, ele fala que ele reflete antes de ler, busca auxílio espiritual. Eles veem até na fronte dele uma luz aureolando. E depois que ele lê também, olha, em seguida refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Quer dizer, não era só dele, que já é um espírito superior, mas ele procura também um apoio. E a gente às vezes se achando, né? Irmãos, recebemos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, a que ele está se referindo a Paulo, para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso que a Rita falou, né? Por que que o homem faz tanta coisa errada? Por vaidade, por orgulho. E aqui ele vai esclarecer melhor ainda, né? Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança da libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem, trabalhadores espirituais do solo terrestre. Olha que interessante, quer dizer, uma evolução em conjunto. Deus espera não só a evolução de toda a natureza, reino vegetal, reino animal, como do homem. Que ele lidando cada vez mais, ele vá se aperfeiçoando. É que às vezes a gente tem pressa, né? Acha que é de repente, mas não é, né? Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta,
ajudando a companheiros encarnados, acorrentado às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? E aí o pessoal, quando vai para a agricultura, como diz a Yolanda, o agronegócio, está preocupado o quê? Enriquecer-se cada vez mais, explorando a terra, exportando produto, comprando máquinas. Vejam aí agora essa situação do arroz em nosso país, né? Estão vendo que vai faltar, que o Rio Grande do Sul não vai dar conta de produzir tanto arroz. Aí vamos importar arroz, mas aí já tem outros interesses no meio, porque há muita aqui, ele vai citar também muita corrupção, quer dizer, um desvio de objetivos daquilo que seria o principal. Então, a natureza está ali fornecendo para alimentar o povo, mas o homem quer muito além disso, né? Então, ele vai citar muito aqui essa corrupção. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo seus homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. É isso que a gente tem visto, né? Quer dizer, o pessoal vai lá, desmata tudo porque quer criar gado, porque quer explorar o ouro. E aí acontecem esses desastres climáticos tão previsíveis, tanta gente sofrendo as consequências, mas é devido à ambição do homem. A terra estava lá para ser explorada para alimentação, a água para irrigar toda a plantação, mas o homem vai lá e estraga com a sua ganância, corrompe aquilo que está para ser feito, não é mesmo? Então, olha toda a compreensão dele aqui, né? Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias e pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riquezas mentirosas que lhes constituem a ruína, escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora, desenvolve o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Quando a gente fala em exploração do ser humano, não é só dos animais, não é só das plantas, não é só da terra, da água, também existe a exploração do humano, do ser humano, do mais fraco, do trabalhador. Sempre o que tem mais dinheiro, mais poder, ele acha que ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre o ser humano. Quantos trabalhadores, né? Quanta escravidão ainda existe nos dias de hoje. Quantas? Aqui em São Paulo mesmo, oficinas de costura, trabalhos em carvoarias, em canaviais, em tantos lugares a gente sempre vê. Quer dizer, pessoas sendo exploradas por causa da ambição do homem, né? Da vontade de enriquecer cada vez mais. Olha onde Aniceto, tudo isso faz parte do comentário dele naquele evangelho rural.
Quer dizer, quanta coisa aprender naquele momento, né? E às vezes também nós estamos adormecidos, né? Não conseguimos aprender, às vezes num momento tão simples, com coisas tão corriqueiras. Precisamos ficar mais atentos, né? É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. Gente, que gesto maravilhoso, né? Que humildade. Quer dizer, ali Aniceto dizendo para todos eles que esse ser humano que está errando, está escravizando, está sendo ingrato com a natureza, ele tem que ser auxiliado também, porque o Senhor espera pela melhora dele. Sabe, tem certeza que ele vai melhorar também. Eles são maravilhosos, não é mesmo? A gente aqui preocupado com os animaizinhos, e eles, os superiores, estão preocupados conosco também, com a nossa inferioridade, reconhecendo que também já estiveram nesse caminho, também já estiveram trilhando essas linhas tortas. E agora que está num caminho melhor, então vamos ajudar quem vem vindo. E a gente, às vezes, leva o nosso tempo recriminando, julgando tanto, né? Ah, porque ainda faz isso, faz aquilo outro. Vamos vibrar para um mundo melhor. Vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, não é mesmo? O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Aí já foi falado pela Yolanda lá no começo, né? Esse trecho é interessantíssimo também, bom para a gente fazer muita pesquisa. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Quer dizer, é uma coisa tranquila, mas não, existe muita competição, né? Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Olha essa interdependência, né? Que o Senhor ainda deixa que existe para a gente perceber que todos fazemos parte de um sistema, de um ecossistema, uns dependendo dos outros.
Nós só achamos que animais, né? Ai, aquele animal é predador, depende daquela coisa e tal. Não, nós fazemos parte de toda essa natureza. Nós dependemos das plantas. E mesmo assim, às vezes ainda cometemos tantos atos impróprios, não é mesmo? Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio, indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Olha que interessante, né? Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. É isso que o Senhor quer que cresça em nós, essa responsabilidade, desse esforço, de sentir que nós temos que colaborar também, nós temos que fazer a nossa parte. Não é só receber, né? E aí eu te pergunto, o que é que você tem feito para colaborar com a Terra? Vamos refletir mais um pouco? Ele comenta aqui que mesmo em nosso lar, lá naquele local, na colônia, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Aí ele volta a falar, ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova. Ajudemos aos homens encarnados. Ele está falando ali no Evangelho entre os desencarnados, né? Então, ele sempre volta em defesa da natureza, incluindo o homem. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos de extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Isso é o paraíso, né? É o paraíso. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade, a veneração às leis divinas, permitir-nos ao Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Aí a Assembleia e o André Luiz, os demais, ficaram sob forte impressão. Eu imagino, né, se eu ouvir um mentor falar isso ao vivo, meu Deus. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas.
como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Que alma, né? Que maravilha, André Luiz, transcrever tudo isso para nós. Que maravilha, né? Eu tenho um livrinho que eu gosto de todo dia, geralmente à noite, eu leio um trechinho dele, é o Minutos de Sabedoria, né? Acho que muita gente conhece. E o Pastorino tem aqui sobre a natureza, então ele fala assim, encerrando a minha parte, né? A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar desde que nasceu, a água para descedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você, o que é que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra, que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo teu auxílio. Então, assim, às vezes, nas pequenas atitudes, né? A gente separar um lixinho reciclável, a gente não jogar o lixo na rua, plástico, na praia, ensinar os nossos filhos, os nossos netos a recolher tudo isso. Se tiver um terreno, uma coisa, não explorar, derrubando tudo, né, para plantar alguma coisa, desmatar para criar animais, para enriquecer cada vez mais. Sabe, nós vamos fazendo aquele pouquinho, mas é de gotinha em gotinha que vai dar certo. Quanto aos animais, que a Rita já falou, né? Vamos pensar bem na cria dos animais, no tratamento que se dá. Nós somos responsáveis, né? Os anjos da guarda desses animais. Então, tem uma lição aqui do Pastorino, ele também fala isso, que os animais querem a nossa ajuda como nós esperamos dos espíritos superiores. Nós vivemos pedindo a proteção do anjo da guarda, dos espíritos protetores. Nós somos os protetores dos animais. E se as plantas soubessem falar, também falariam isso. Estão esperando isso de nós. Então, vamos colaborar aí para o progresso da Terra e para o progresso do homem também, do nosso e de todos os nossos semelhantes. Era isso, gente. Boa noite. Obrigada, Ideli, muito bom. Vamos lá, gente. Realmente é um capítulo aí muito rico mesmo. A Rita trouxe a imagem ali do presépio, né, do nascimento de Jesus, e eu estava até tentando localizar aqui, não consegui. Tem um capítulo ali no livro Antologia Mediúnica do Natal, que fala desse magnetismo que reúne os animais nesse momento do nascimento dele. É lindo, é muito lindo. Fica aí uma sugestão. É, e aí, a Ideli falou que eu acho que é a riqueza, né, desse capítulo, essa relação de interdependência, né? Falamos tanto dessa condição na vida humana, mas como ela não é somente da vida humana, é de toda a criação. E essa independência, ela é provocada ali para realmente para que a gente faça pelo outro e o outro faça por nós. E naturalmente a gente pensa só nessa condição humana, mais uma vez, mas aqui é tão rico falando da importância,
né, do trabalho de todos os reinos ali, a função, o objetivo de todos os reinos e o que cada um espera um reino do outro. É muito forte. Eu queria só passar, porque eu fiquei, na hora que eu li, que ele fala, né, das indústrias ruralistas, é o termo bem da época, e aí eu fui relembrar quanto tempo tem essa obra, né? Está completando aí 80 anos, 1944. E aí eu fui dar uma fuçada, né? Como é que era o agro nos anos 40 do século passado. Aí, olha só, eu achei, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui, é só a título de complementação aqui para a nossa análise. Só resumir com essa, me diz se eu vou conseguir compartilhar aqui. Me diga se vocês estão enxergando, talvez no celular fique muito apertadinho, porque é uma planilha, eu vou detalhá-la, está lá no site da Embrapa, que tem a história, né, da dessa área do agronegócio aqui no Brasil. Essa planilha aqui, ela está desde os anos 70, ou seja, o livro em 44 ele começa a fazer uma análise desde os anos 70. Se olharmos aqui no início, nós temos em vermelho a linha de evolução da produção, né, aqui no nosso país, esse é só no Brasil, e em azul, área plantada. Área plantada. Olha só, aqui bem no início, nós tínhamos ali bem um impacto muito grande. Você tinha uma área plantada e uma produção ainda baixa. Olha a evolução que nós sofremos e que eu entendo como um benefício muito grande, né? Quando eu olho essa planilha, em que sentido? Basicamente, com a mesma área plantada, um pouquinho mais de ampliação dessa área plantada, olha o impacto da nossa produção. Isso mostra que nós evoluímos muito na nossa tecnologia, aquilo que a gente já sabe, mas que fica muito claro quando a gente observa essa planilha. Então, nós tivemos um impacto muito grande de aprendizado, nesse aprendizado, de ocupar a mesma área e produzir mais. Então, para mim fica claro que nós estamos aproveitando melhor os espaços já destinados para a produção de alimentos. E eu acompanho, acho que dá para encerrar aqui. Pronto. Eu acompanho bem pouco, eu não sou especialista, apenas para entender esse processo. E aí, alguns números são interessantes para nós, onde diz que nós somos um dos países que mais preserva a área, o ambiente, exatamente porque evoluímos na tecnologia. Então, nós temos aí uma confusão, né, nos conceitos que estão dando, porque quando se olha o volume de produção, está ocorrendo um desmatamento. Mas aí a gente olha para essa planilha, que é da Embrapa, né, uma instituição pública destinada aí a desenvolvimento tecnológico, nos mostrando que aprendemos muito bem a otimizar a nossa ocupação do solo. E se eu não me engano, eu não quero dar o número errado, parece que nós estamos ali com 60% das nossas áreas preservadas. 60% no nosso país de áreas preservadas. Esse número tem que tomar cuidado, porque nós temos áreas ali de mata virgem, né, de áreas que foram destinadas como reservas
Então, tem várias destinações para cada área. Mas, resumindo, a nossa agricultura, ela está no mesmo espaço. Isso não tira a irresponsabilidade de muitos gananciosos, de muitas pessoas que estão utilizando equivocadamente, porque afinal estamos num mundo de provas e expiações, então sempre haverá aquele que vai querer um pouquinho mais. Sempre vai querer se beneficiar um pouquinho mais. E aí, então, fechando essa parte, que eu acho que dá um cenário muito importante para entender de o quanto o Brasil está cooperando, sim, com a preservação do nosso planeta, é a leitura que eu faço, graças a Deus. E aqui, entrando na parte do nitrogênio, algo muito rico também, porque é um elemento muito importante, né? Eu sou leiga, não sou química, então me perdoem pelos termos que eu posso usar de forma equivocada. Mas é um elemento muito importante para a formação das nossas células, do nosso DNA, só que a gente não absorve como o oxigênio, né? Como a Ideli bem lembrou ali. Não é igual ao oxigênio. Não basta estarmos aqui, ó, aproveitando ele oferecido gratuitamente. Aí vem esse sistema, né, de codependência que nós temos, de interdependência entre os reinos. A gente precisa absorver e absorve através do reino vegetal. E aí, olhando mais uma vez quando foi escrito, né, esse livro, aí eu fui vendo que tem um trecho que ele fala, né, aqui, e aqui, boa veneração, permitir-nos ao Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio na atmosfera. E aí nós temos, além das chuvas, com muitos raios que ajudam a fazer com que esse nitrogênio, os raios, os relâmpagos, ajudem esse nitrogênio a cair no solo, e aí esse solo os vegetais vão absorvendo aquele nitrogênio e nós consumimos esses vegetais, esses elementos. Isso é para falar desse aspecto. Aí eu fui aprender, olha só esse capítulo, me ajudou a aprender sobre fixação biológica através de bactérias que conseguem absorver o nitrogênio. Mas o que eu entendi mais importante é que hoje já tem uma fixação industrial do nitrogênio. Através de onde? Ah, já estão fazendo pílulas de nitrogênio? Gente, eu não sei se já estão, mas tem a indústria que produz os fertilizantes. Mas como é um processo ainda muito caro, aí a gente entende que muitos produtores de alimentos devem estar observando muito bem como usar esses elementos na dosagem correta, né, para aprimorar ali o desenvolvimento, porque é um elemento ainda muito caro para ser utilizado, beneficiando, né, a produção dos alimentos. Então, eu achei muito rico isso. E aqui, a única coisa que eu ainda preciso da ajuda dos universitários, né, é essa expressão que ele fala que se nós conseguíssemos fixar 10 gramas por dia desse mar de 1.000 litros por dia que respiramos de nitrogênio, se nós fixássemos 10 gramas, né, aqui na crosta, estaríamos vivenciando na crosta um paraíso espiritual. Eu confesso que eu ainda fiquei com dúvida aqui. E, enfim, foi um capítulo bastante interessante para mim, impactou bastante de informações nesse sentido. Alguém mais? Adanés, diga, homem do negócio, do campo. De certa forma, boa noite a todos aí. Estão me ouvindo? Boa noite. Desculpe o atraso de eu chegar aí depois da introdução e tudo mais. Então, devo ter perdido grandes explicações, porque achei muito bacana
todos aí na análise desse capítulo, que é uma beleza. Se eu lendo isso aqui hoje, parece que eu estou lendo os jornais hoje sobre o movimento de ecologia, né? Isso lá nos anos 40 do século passado. Então, cara, é uma visão assim muito, muito para frente. E aí, realmente, desde criança, eu sempre tive um pé no campo, né? Minha família tinha terra, fazenda, meus bisavós e tal. Meu pai acabou indo um pouco para essa linha, apesar de estar em São Paulo. E eu, depois, né, por osmose, acabei ficando nessa. Também gosto muito desse assunto. E eu me vejo, quando a gente discute a forma com que você trata a terra, a forma como você trata os animais, né? Realmente a gente vem num crescendo, um entendimento muito grande de não só extrair da terra, mas como eu faço para retornar para a terra as condições dela para que ela possa me devolver. É aquela famosa troca, né? Evidente que existe, assim, sempre aqueles que só querem extrair, em todos os ramos, né? Então, às vezes, eu fico lendo aqueles movimentos ecológicos ou ecologistas. É importante que tenha, mas se nós formos só pela linha deles, nós vamos morrer de fome. Porque se não for o uso otimizado dos recursos naturais, não tem comida para todo mundo. A Yolanda mostrou um gráfico muito bacana, onde praticamente na mesma área nós crescemos, sei lá, 10, 20 vezes a produção. Agora, faltou colocar no gráfico, Yolanda, a população da Terra daquele ano até o ano que abrange esse gráfico. E quantas calorias cada habitante comeu na média. Nós sabemos que tem aqueles que comem demais e tem aqueles que não comem nada porque não tem o que comer, né? Para vocês terem uma ideia, que eu lembro, Estados Unidos, por exemplo, é 3 a 4 mil calorias por dia. Um habitante americano dos Estados Unidos ingere. Sendo que na África, tem lá pessoas que vivem com 700, 800 calorias, ou seja, abaixo da necessidade de um adulto. Me parece que é 1.300, 1.500 calorias, né? Então, se não fosse também essas técnicas de crescimento, nós estaríamos passando muita fome, né? Mas aqui o Aniceto, aqui, o mentor, ele faz uma análise sensacional, porque nós temos que aprender, principalmente com os animais, porque nós exterminamos os animais, nós assassinamos, ele coloca o termo aqui que me chamou a atenção, nós assassinamos os animais. E tem formas de conviver. Entendo eu que vai chegar um momento que nós não precisaremos mais da carne para obter a proteína necessária para alimentar o nosso cérebro, porque o cérebro é um grande consumidor de proteína. Aqueles que não consomem muita proteína são afetados na sua forma de interagir com o mundo através de uma deficiência. Isso os nutricionistas já nos mostram. Agora, estamos cada vez mais crescendo para usar a proteína vegetal ao invés da animal. E vocês devem ter acompanhado que tem aí umas empresas tecnológicas novas, feitas por jovens, principalmente em Israel, e os caras estão desenvolvendo, através de células-tronco, enormes pedaços de salmão, de bife, etc, etc. Ou seja, vai chegar um dia que a gente não precise mais da proteína, talvez sim da proteína, mas não do extermínio do animal. Em relação a isso, eu entendi nessa passagem aqui do nitrogênio que se nós conseguíssemos fixar o nitrogênio em nosso organismo através da respiração, não precisaríamos mais de alimento sólido.
Entendi desta forma. Porque, sendo o nitrogênio o grande formador das moléculas, de toda a parte viva, ora, quando nós inspiramos, 78% do ar que nós ingerimos, tirando a poluição de hoje, 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio, e o 1% que resta são outros gases, aí, argônio, xenônio, etc. Então, olha só, que beleza se eu conseguisse fixar através da respiração o nitrogênio. É o que ele fala aqui. Se nós conseguíssemos algumas gramas desses 1.000 litros, seria um paraíso. Por que seria um paraíso? Eu não precisaria mais abater animais, né? Enjaular a coitadinha das galinhas lá e ela fica fechada num cubículo que mal cabe o corpo dela, então ela come pela frente e bota por trás. Isso também está mudando. Não sei se vocês sabem, muita gente começou a criar galinhas já de uma forma antiga, ou seja, soltar os animais no campo. As vacas, a mesma coisa, ficar fechada num cubículo, as porcas dando cria em verdadeiras gaiolas que mal cabe o corpo delas. Tudo isso é uma judiação muito grande. Fruto da ganância do homem, né? Da nossa ganância. Mas nós estamos aprendendo. Então, todo mundo reclama, mas todo mundo come carne, todo mundo come ovo, todo mundo bebe leite. Isso me faz lembrar o seguinte: na minha área que eu trabalhei de eletricidade, a subestação, aquelas subestações enormes que pegam um quarteirão, é a grande distribuidora de energia. Todo mundo quer energia elétrica em casa, mas ninguém quer uma subestação perto de si. Todo mundo gosta de ir na feira livre, mas ninguém quer uma feira livre na sua rua. Não é assim? Da mesma forma, nós temos que entender que também que nós estamos crescendo. Então, há realmente essa disparidade, ou seja, a gente quer a coisa, mas tem que aprender, como o nosso mentor disse aqui, equilibrar, fazer uma troca justa. Eu achei essa visão magnífica. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu acompanho muito o movimento agro, eu vejo as técnicas, tenho uma filha agrônoma, né? A gente troca muita ideia. Eu arrendei parte de uma propriedade rural que eu tenho para uma empresa que ela faz nutrição vegetal, gente, é uma coisa de louco. Eu fico todo feliz de falar isso daí. Porque eles usam, por exemplo, algas do oceano, eles usam restos da feira limpa, eles usam cascas de produtos que foram para a indústria, foi beterraba, a casca saiu fora, eles usam isso, casca de cenoura. Eles usam tudo isso para fazer um caldo, eles têm fábrica aqui em Pirassununga, é uma empresa italiana, com sede na Itália, e as fazendas de alga deles são na Noruega. Eles usam isso aí para fazer um caldo, parece uma garapa escura, e aquilo nutre a terra para que os vegetais venham com mais força e maior produção. Então, a terra não se desgasta. Né? Então, olha quanta coisa nova tem. E essa é uma linha que as grandes empresas, tipo a Brevante, a Dupont, são multinacionais que usavam o adubo químico para pegar o nitrogênio da terra. Então, quando você compra lá aquelas bolinhas de adubo, aquele é o famoso NPK. Aí tem o 10-10-10, 10-20-80, aquelas fórmulas todas. Mas NPK, nitrogênio, fósforo e cálcio. Essa é a fórmula básica. Só que para fazer esse bendito, eles vão cavar, eles vão retirar da terra, vão fazer minas tipo garimpo para tirar esse material, para fixar o nitrogênio na terra. N de nitrogênio. Então, é a base dos adubos químicos. Só que, se eu plantar, por exemplo, uma leguminosa, tipo feijão, tipo soja, essas plantas, elas têm a propriedade de captar o nitrogênio do ar e fixar na terra.
Então, quando você usa uma plantação em forma rotativa, você quer plantar milho, ele vai roubar nitrogênio da terra, não vai? Vai. Para que a gente depois possa pegar o milho, comer e ter o nitrogênio dentro de nós. Quando você planta milho, no ano seguinte você planta feijão ou soja. Aí essa planta fixa o nitrogênio do ar na terra. Então você faz um ciclo para não desgastar a terra. Então o homem está aprendendo a usar tudo isso, né? Eu acho muito bacana. E vem ao encontro, e não de encontro, né? Vem ao encontro que o Aniceto traz aqui. Nós precisamos trabalhar em parceria com a terra, com as plantas e com os animais. Eu acho que foi isso que eu entendi. Eu achei magnífica essa lição, sempre achei. Nós já estudamos ela uma vez no nosso grupo lá no SEAC e nós debatemos muito sobre tudo isso. Eu mandei para a Yolanda, depois eu vou mandar para a Rita e para a Ideli um vídeo que eu acho uma graça, né? A energia da criança quando ela entra no meio dos cavalos. Uma criancinha que mal anda. E os cavalos vão lá com todo carinho agradar a criança. É uma coisa assim muito bacana de se ver. Ou seja, se a nossa energia é boa, e nós chegamos com uma energia boa próxima ao animal, ele retribui. Se eu chegar com porrada, eu levo porrada também. É isso aí, gente. Foi o que eu entendi. muito bom, bem explicado. Alguém mais? Algum ponto? Eu fiquei nessa condição. Oi, alguém abrir? Senão eu entro. Achei que alguém fosse abrir. Esse ponto da fixação pelo homem, até explica, eu fiquei presa na condição do próprio homem, né? Então, se ele conseguir fazer para absorver, então aqui, como você explicou, Radamés, se nós tivéssemos essa condição naturalmente, que ainda não temos por conta, a prioridade é essa interdependência, essa colaboração entre os reinos. Então, eu acredito que quando nós aprendermos a cooperação, aí nós vamos aprimorando os nossos corpos a ponto de aprender a absorver. E assim, pelo respeito a esses seres, nós não vamos precisar mais, né, dessa destruição, porque aqui fala, né, de olharmos como colaboração desses irmãos inferiores. Muito bom isso. Ajudou bastante, gente. Algo mais? Encerramos aqui? Oi, acho que deu. Bem, realmente um capítulo muito rico, vale a pena revisitar. E quem quiser ter esses dados, no site do Embrapa faz uma projeção pelo consumo, né? Essa questão que o Radamés colocou é muito importante, porque nós, por estarmos em desequilíbrio, estamos nos alimentando muito mal e consumindo em excesso, né? Estamos indo para o supérfluo. É esse equilíbrio que a gente precisa para respeitar esses reinos que trabalham também para nos oferecer esse nutriente importantíssimo. Se fizermos com respeito, a gente tem o necessário ali e preserva de forma melhor a vida deles. Muito rico, realmente. Bom, se não tivermos mais, podemos encerrar fechando aqui e voltem, estudem esse capítulo. Eu vou fechar a nossa parte aqui da gravação, só um instante.